Opa, aqui é o Fernas e vamos a mais um vídeo do canal. Bom, vamos lá. Para quem tá caindo de paraquedas, esse aqui é um vídeo de RPG de mesa, né? Um canal de RPG de mesa. É um jogo, um entretenimento baseado aí no jogo do Vampiro à Máscara, né? V5. De novo, é só uma brincadeira, um entretenimento. E eu costumo trazer aqui os livros do Vampiro à Máscara, ensinar a jogar, faço jogos, então quem gosta aí de jogar RPG de mesa e gosta de vampiro, dá uma olhada no canal, porque tá cheio de vídeos aí explicando sobre o jogo, tá certo? Então vamos lá para o vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu quero trazer um pouco mais sobre o que o livro Gehenna Wars, né, as guerras da Gehenna, trouxeram aí para o contexto do jogo, né? Em 2025 lançou esse Gehenna Wars, eu já falei um pouquinho dele no vídeo passado, e eu vou trazer um pouquinho mais, né? Ele traz um aspecto, Gehenna Wars traz um aspecto de combate, né? De ação, de pancadaria, né? Para o jogo, essencialmente porque ele te coloca contra vampiros mais anciões, mais poderosos. Então aqui é um pouco sobre esse espaço, né? No vídeo anterior eu falei muito de lore, não trouxe nada ali da mecânica. Nesse vídeo eu vou trazer um pouquinho de mecânica, tá? Vou trazer a mecânica. A ideia central é que o ancião, ele é muito poderoso, tá? E ele quebra a mecânica, ele quebra a regra, tá? Então aqui o que o livro faz é tentar dar um poder adicional para os jogadores, né? Afinal, todo mundo está jogando ali de Ancila, ou Neófito, ou até de Sangue Fraco. Então ele dá um poder adicional para esses jogadores, para que eles possam, esses personagens, para que eles possam conseguir enfrentar esse vampiro ancião que é muito mais forte, que é muito mais poderoso. Entretanto, o livro até meio que comenta um pouco sobre os poderes dos anciões e fica bem aberto. A lógica central é que o narrador pode fazer o que quiser com super anciões, de forma que eles podem até mesmo evitar completamente um dano, fazer um dano, trocar ali de alvo. Então tem uma série de superpoderes, digamos assim, que esses anciões têm, que ninguém mais vai ter acesso. Ainda assim, o jogo, entendendo que você vai passar por perrengues mais pesados, né, e tentando trazer para um lado mais de ação as Crônicas de Vampiro, ele traz aqui alguns ajustes. Então o primeiro ajuste que ele traz, tá, é a tabela de experiência. Então, além daquela experiência que você faz quando você constrói a ficha, então o Sangue Fraco não ganha nada, o Neófito ganha 15 pontos, o Ancila ganha 30, né? Alguma coisa nessa faixa. Aqui ele fala, olha, te dá entre 10 e mais 70 pontos para você turbinar os seus personagens e poder comprar aqueles níveis 5, né, das disciplinas, que normalmente demora muito, né? Se você for seguir a risca, o XP pelo livro é meio que 1 de XP por sessão, ou no máximo 2 de XP por sessão, e o que significa que uma Ancila, que mesmo comece ali com 30 de XP, ele vai conseguir ter um nível 4, de uma disciplina no máximo, mas para ter o nível 5 ele vai levar lá 25, 30 sessões para conseguir fazer isso, ou seja, ele vai levar quase meio ano, né, jogando, ou praticamente um ano jogando RPG, e isso se você considerar que eles basicamente só vai comprar o nível 5 da disciplina, né. Então é bem complicado. Um ano tem 50 semanas, se o cara joga semana sim, semana não, vai um ano inteiro, né? Se o cara joga toda semana, 6 meses. Mas a gente sabe como é na mesa, sempre uma semana ou outra pula, né? Então, ou seja, praticamente o cara vai levar um ano inteiro para conseguir pegar o nível 5. Então é uma boa forma você turbinar os personagens com esse XP extra, para que eles já possam sair de largada aqui com o nível 5, afinal eles precisam enfrentar anciões, né? Outra coisa que o livro traz são especializações focadas. Na verdade, isso aqui é só um guia, tá? Então, digamos que você não sabe como fazer o seu personagem ser briguento, ou ser um bom piloto, motorista, né? Ou ser um diplomata, ser coisas desse tipo, ser aqueles caras que negociam bem. Então, o jogo ele simplesmente cria uns arquétipos aqui, tipo um guiazinho. Ó, você quer fazer um cara assim?
Pega essas disciplinas aqui, essas habilidades aqui, esses atributos, foca seus pontos aqui, né? Então ele te dá uma listinha do que você deveria investir. Você quer ser brawler, né? Aqueles caras que soca bastante, põe bastante ponto em força, estamina, compra essas skills aqui, né? Atletismo, briga, intimidação, awareness, medicina para curar. Pega essas disciplinas aqui, né? Rapidez, fortitude, potência, né? E aí coisas do tipo, a coisa vai pro diplomata, né? Pega carisma, manipulação, etiqueta, né? O pilotagem vai ser o composure, vai ser o wits, né? Pega aqui craft, drive, larceny, coisas do tipo, engenheiro, craft, larceny, academia, ciência, inteligência e resolve. Enfim, ele vai te dando esses perfis aqui. Aí basicamente os perfis que ele traz é o lutador, o diplomata, o motorista, né, o engenheiro, né, o marksman é aquele que tem boa mira, né, o profissional, né, que no sentido de o que é aqui? É um lutador aqui também, mas usando mais destreza, né, e coisas do tipo. Shadow, né, que seria o cara mais stealth. Aí ele vem com vantagens e defeitos adicionais, né? Então, por exemplo, ele traz uma vantagem de 3 pontos que chama Bonds of Fealty, que precisa de Dominate. Se você é um Ventro, isso normalmente é bem útil, que você consegue dominar o alvo sem precisar, né? Olhar nos olhos dele, né? Normalmente para dominação você precisa olhar nos olhos da vítima ali, aí no caso aqui você não precisaria, tá? Desde que ele tenha bebido o seu sangue, né? Desde que tenha um laço de sangue com a vítima, você não precisa mais olhar nos olhos dele para dominar, né? O Enduring Bond, que é o laço de sangue dura mais, e aí no sentido de que o seu com o do outro, tá? Acho que no livro base tem um que é o do outro com você, mas aqui é o seu com o do outro, tá? Tem umas habilidades de ligação de sangue, então, para você ter o consanguíneo, a ideia do... Consanguíneo é um termo da vida humana, basicamente para dizer parentes, famílias, né? Então, o pessoal fala normalmente assim, se o cara tem uma prima, por exemplo, eles são consanguíneos, né? Ou um irmão, coisa assim, eles têm o mesmo, eles têm sangues próximos ali, né? A mesma coisa se aplica para o vampiro no sentido de clã, né? Então, se você tem o mesmo clã que um outro vampiro, você em tese é consanguíneo ali daquele outro vampiro, né? Afinal, você está na mesma bloodline ali, na mesma cadeia ali geracional, né? E aí aqui você consegue detectar, né, se o outro vampiro tem esse mesmo clã que você, então, sei lá, um Ventro tá andando, ele olha pro outro vampiro, ele consegue detectar, isso aí é um Ventro, né? Ou detectar que não é um Ventro, digamos assim. Mas ele vai conseguir ter essa sensação, né? Não vai detectar nenhum outro clã, mas ele vai saber se o vampiro ali é um Ventro, né? E a influência, essa aqui é uma outra habilidade, que se você tem essa questão do cara ser o mesmo clã que você consegue rodar com mais dados ali de vantagem para convencer ele a fazer alguma coisa, né? Tem os defeitos do pai aqui, se você cometer uma diablerie, né? Diretamente alguém ali de uma pessoa do seu clã, né, que seja diretamente que te criou ou um criado seu, né, não necessariamente no seu clã, mas diretamente ligado aqui, diretamente seria uma geração para cima, uma geração para baixo, né, e que você criou ou que você foi, né, mordido ali, né, por ele, né, um descendente direto, talvez não necessariamente uma geração abaixo, mas que tenha sido quem gerou você, entendeu? Assim, nem que seja mais gerações, mas sei lá, geração 4, que é a quinta, sexta, blá, blá, e você nasceu dessa cadeia aqui, né? Acho que é isso que ele quer dizer, descendente direto, tá? Mesma coisa o sucessor, né? Ancestral ou descendente, né? Então acho que é isso, direto tem que estar nessa linha. Não adianta ser tipo, ele é do seu clã, mas não gerou você, então aí não tá na cadeia que ligou você, né? Então aí se tiver, você consegue usar alguns poderes, né?
Ó, Diablo opponent, you do not show any telltale signs of crime. Ah, tá. Basicamente, se você fizer isso num desses caras que tá uma Diablo, num desses caras que tá nessa cadeia, não dá para detectar que você fez a Diablerie, entendeu? Você fica livre disso. Agora, Caitiff e Sangue Fraco não podem pegar essa qualidade aí, tá? Como 3 pontos, tá? Ah, como 3 pontos... Ah, tá. Como 3 pontos você pode fazer com qualquer pessoa do seu clã. Agora eu entendi. Então com 2 pontos é só ali o direto descendente, 3 pontos é qualquer pessoa do clã, e aí o Caitiff e o Sangue Fraco não pode pegar essa habilidade para qualquer pessoa do clã, até porque eles não têm clã, né? Aqui tem uma desvantagem de aparência, que você esqueceu como se comportar como ser humano. Então você esquece de respirar, de piscar, de fazer coisas que seriam normais do corpo humano. Então você tem -2 de humanidade para testes desse de você tentar fingir que é humano ou fazer o Blush of Life, né? É como se você tivesse 2 a menos de humanidade. Você não tem 2 a menos de humanidade. Você tem para essas situações, tá? Aqui é um bem legal, que dá para usar numa crônica bem interessante, que é o seu mestre, quando você tem aquele maula, aquele mentor, né? Ele às vezes pode ter um mentor por trás dele, digamos assim, né? Que tá dando as ordens, ou ele mesmo vem e ele te dá comandos, ordens, né? Então o maula, ele não é meramente um mentor apenas, né? Ele é um cara que fica enchendo seu saco ali e dando missão para você, tá? E aí isso pode trazer problemas se você não cumprir essa missão, tá certo? Algumas falhas aqui de Diablerie, né? Aqui alguns, tipo, quando você faz Diablerie, todo mundo fica sabendo que você faz, entendeu? É mais ou menos essa ideia. E aqui uma maldição de clã. Além do seu clã, você ainda pode ter uma maldição de um outro clã com você por algum motivo. Você tem 2 maldições com você, tá? E aí tem aqui mais alguns poderes que eles trazem de disciplinas, tá? Por exemplo, ele traz aqui um de animalismo level 5, que você consegue, por exemplo, entrar no corpo de uma besta, de um animal, alguma coisa assim, e controlar, né, esse animal e tal, né? Você tem um outro de celeridade aqui, de rapidez, né, que você você fica muito rápido. Você consegue correr muito rápido, né? Mais ou menos isso. Sem precisar aumentar sua fome e tal. Tem um aqui de nível 5 que você faz o alvo esquecer as coisas muito facilmente, né? Sem nenhum... Você tem um teste, obviamente. Mas assim, rapidamente você faz a pessoa esquecer muita coisa, tá? Tem outros poderes aqui. Fortitude, você ganha mais resiliência. Quando você usa o Blood Surge, né, para aumentar a estamina ou a fortitude, você pode rerolar o Rouse Check, né, para ver se você não vai aumentar a fome. O Rouse Check é feito para testar se você vai aumentar a fome. Você usa o Blood Surge, que é aquilo, né, usar o sangue, turbinar o sangue para aumentar seus atributos, aumentar suas coisas. Então, você normalmente usa um Rouse Check para ver se você aumenta a fome quando você faz o Blood Surge. Aí, então, aí nesse caso, você pode rerolar esse teste. Como você falha, aumentou a fome, não, eu vou rerolar isso aqui, e aí eu passo na segunda vez, entendeu? E aí não aumentou a fome. É um poder fraquinho, mas é level 1, né? A mesma coisa, Ofuscate aqui. Você pode também esconder aqui pequenos objetos nas mãos, né? Você tipo não deixa o objeto invisível, só deixa ele difícil de ser localizado e tal. Tem uns outros poderes aqui, tá? Mas assim, eles são todos bastante simples. Esse aqui também é de esconder objetos. Esse aqui é um também que você usa a mesma coisa lá do Fortitude, só que para potência. Que você não aumenta o teste aqui, não precisa rerolar, consegue rerolar o teste de fome, né? Nenhum grande, você nota aqui que os poderes tem vários tipos, tá? Tem uns mais fraquinhos, tem uns mais interessantes, mas nada que
invente a roda aqui, né? Que revolucione aqui, né? É... Ó, esse poder permite que os vampiros fiquem na forma de sangue amorfa, né? Esse aqui é bem bom, mas é level 5 Protean. Ele se transforma num líquido e ele não pode ser ferido por qualquer arma, a não ser fogo e sol, né? Ele também pode passar por buraquinhos, porque ele tipo vira sangue, né? É um vampiro vira sangue e ele consegue ir pelos buracos, andar, passar pelas coisas, tá? É bem útil, tá? Mas ele também não pode ser ferido, né? Exceto por sol e fogo. Mas a grande questão é que é um poder de nível 5, né? E é um amálgama com feitiçaria de sangue, né? Então, ou seja, não é algo tranquilo. Aí tem um outro aqui também, se transformar. Se transforma em animais, né? Mais 2 formas de animais. Aí tem alguns aqui de feitiçaria de sangue. Esse aqui deixa o sangue do vampiro mais forte, o que aumenta, obviamente, a maldição dele. Esse aqui transforma o sangue em água. Ah, não, cria água através do sangue dele, né? Que legal. E aí tem, obviamente, uns rituais aqui. Não vou entrar em detalhe aqui deles, mas enfim, tem uns rituais aqui também, umas alquimia de sangue fraco que eles trazem, tá? Que é interessante aqui, tá? É bem legal. Eles tentam trazer novas regras de combate. Eu olhei aqui, não percebi nenhuma grande mudança. Essencialmente, eles criaram uma nova forma básica de combate, tá? Que tem... Você meio que condensa os dados de todo mundo, vê assim o pool de dados de todo mundo, e aí vê a intenção de todo mundo, e aí você consegue fazer as coisas funcionar mais rápido. Honestamente, o combate já é bem rápido, já da V5, não vi necessidade de transformar o combate ainda em mais rápido, tá? O que eles fizeram aqui, que eu acho que ficou legal, foi que eles criaram algumas coisas avançadas, tá? Que são manobras específicas de combate que você pode fazer, entendeu? Ações pequenas, um ataque surpresa, fazer alguma ação específica na hora que você está combatendo corpo a corpo. Então, assim, você pode fazer coisas do tipo, eu gasto humanidade, mas eu ponho em risco minha humanidade, mas eu vou lá e faço um golpe no cara que estraçalha o cara, né? Coisa do tipo, se você estiver enfrentando outro mortal. Então, ou seja, tem algumas coisas que eles trouxeram, algumas manobras de combate que dão uma pimentada, esse bruto ataque é o que eu falei, né? Basicamente você você basicamente deixa um dado de fome em 10 e consequentemente você consegue fazer um ataque brutal no seu adversário, só que isso obviamente vai arrebentar pode até mesmo custar a sua humanidade, né? Então você está botando sua humanidade em risco, fazendo a besta contribuir no seu ataque para fazer algo meio que brutal, tá? Então esse aqui é bem legal, esse negócio. Mas tem algumas coisas interessantes aqui no livro. Aqui tem umas outras manobras também de combate, para variar, né? Não ficar sempre aquele combate força com briga, ou destreza com melee, ou composure com firearms. Eles criam outras combinações de atributos e skills para realizar combate. Então, por exemplo, manipulação com briga, ou firearms, ou então melee, você usa manipulação como atributo, né? Por quê? Porque você está fazendo um combate sujo. Então eu achei bem legal essa ideia. Um outro aqui que é Resolve, né? Que é aquele de determinação. Então o Rock Balboa, né? O cara apanha pra caramba e fica de pé. Então você usa Resolve, né? Pra se manter, né? De pé e poder atacar, né? Então às vezes se o cara tem bastante Resolve, pode fazer mais sentido usar assim, né? O cara tá bem ferrado, tal, só tá com um ponto de vida, mas ele consegue aí ele usa Resolve para lutar e tal, ou seja, você traz um setup diferente aí pra sua luta, né? Tem um outro que você pode usar carisma, né? Se você tá lutando, por exemplo, na plateia, querendo impressionar a galera, né? Você pode usar carisma, com alguma coisa desse tipo, ou até performance na skill.
quick draw, né, que é saque rápido, né, destreza, ou wits, né, conseguir a vantagem, né. Ah, isso aqui é tipo você vê você detecta uma fraqueza, né? Você ganha vantagem na luta ao ver uma fraqueza do adversário, né? Só que isso aqui também é isso, só que um pouquinho diferente. Ah, tá. Esse primeiro é você vê uma fraqueza do adversário e atua em cima da fraqueza. Esse segundo é você descobre uma fraqueza do adversário, tá? Aí tem explosivos também que você pode usar na luta, né? E aí tem aqui os danos e tal que funcionam. Ações de algumas coisas de combate com carros, né? Algumas outras armas mais intensas, né? Porque teve até um seguidor aí que me perguntou sobre armas, né? E armas normalmente tem umas tabelinhas bastante simples, mais um, mais dois, mais três, mais quatro. E ele dependendo ia ser assim, faca, espada, martelo, socos, né? De knuckles, aquelas coisas todas. E aí aqui tem até no livro dos Hunters eles trazem umas coisas diferentes, como lança-chamas e tal. Aí aqui eles trazem umas armas bem poderosas, né? Tipo, um super sniper, uma daquelas metralhadoras, né? Um lança-míssel, né? Coisas do tipo, né? Então eles trazem aí outras armas aí para complementar, né? E aí tem umas coisas diferentes, tipo uma arma Trolley's Blade, que supostamente é uma arma aí ligada lá com o antediluviano Bruhá, né? E aí ela dá dano agravado, mais 2 agravado. O Sunbeam, né? Que é aquela arma dos caçadores da Segunda Inquisição, que eles atiram uma arma que dá dano de agravado, né? De sol, né? Os Sunrise Bombs, né? Eles podem mirar e simular o sol, né? Isso normalmente num drone, né? Que eles utilizam, né? E é como se fosse o sol ferindo o vampiro, né? E aí ele vai ganhar um dano agravado por turno. Lógico que se ele tiver aqui, se ele tiver um Bane mais alto, ele vai tomar mais, né? Então é um mais a Bane dele, né? Se ele tiver uma Bane de 3, eu imagino que ele vai tomar 4 de dano, né? Então, e aí se depende da maldição dele também, né? Tem aquele lá, o Ministry, que ele sofre com luz, né? Esse aí vai morrer ainda mais rápido, né? Então, assim, são essas coisas, tá? Enfim, o livro tem bastante coisa legal, tá? Que vem trazendo. E aí tem até aqui um lore sheet, que depois dá para trazer com mais detalhe, mas é um lore sheet sobre lutas, né, específicas. Se você quer fazer um clube da luta dos vampiros, né? Como que você tem um lore sheet aqui inspirado nisso, né? Então as arenas gregas de luta, ele vai trazendo uma série de ideias, né? E aí tem aqui algumas habilidades relacionadas a isso, né? Champions are, we have bested all kinds of kindred, you're not afraid to remind everyone. Ou seja, você já bateu em tudo que é tipo de kindred, então você ganha bônus para intimidar, 2 dados de bônus para intimidar. Esse aqui, você já lutou numa dessas arenas e tal, então você, uma vez por história, né, você pode entrar numa luta. Você pode fazer um alvo seu lutar com você, né, pelo resto da cena. Enfim. Você vai fazer um teste ali de carisma e força, meio que você vai intimidar o cara a lutar com você, né? É aquela famosa briga tipo, os lutadores ficam falando M, né, pro outro, para fazer o outro querer lutar com você e tal, antes da luta, né? Intimidar o cara pro cara querer fazer lutar com você. Igual no Rocky 3 lá, o Mr. T lá com o Balboa lá, né? Naquela cena que ele tá dando discurso, que ele vai lá, xinga o Balboa, xinga a mulher do Balboa, aquela coisa toda, e faz o cara
o cara lutar, né? Dá pra ver que eu gosto de rock. Mas enfim, com os dos filmes do rock, né? Você vê isso aqui, você é um analítico no combate, você analisa os combates como, digamos assim, um puzzle para se resolver, né? Então você joga inteligência mais awareness para antes de fazer um ataque, e aí se você acertar essa dificuldade, com dificuldade 3, você ganha 2 dados extras no seu próximo ataque, né? Então você, tipo, detectou o que você tem que fazer aqui, então eu ganhei mais 2 dados extras, né? Talent Manager, você é tipo um cara que organiza essas lutas, esses fight clubs, né? Esses clubes da luta. Você ganha bônus ali para leadership, você também pode fazer uma de liderança, você também pode fazer um evento desse acontecer, né? Você lidera lá um grupo de pessoas para isso. O Die Hard, que é quando você estava lutando nessas arenas, você quase foi destruído várias vezes, uma hora vai chegar para você, mas por enquanto não é o momento, né? Not today, né? Não hoje. E aí, uma vez por história, quando você for enfrentar, morrer de fato, devido a algo de ação, algum combate, você sobrevive, né? E aí, obviamente, o storyteller precisa chegar num acordo de como que isso vai acontecer e tal, mas a lógica é que você, no momento que você levou um puta dano lá, você ia morrer, na verdade você não morre, você pode usar essa habilidade aqui, né, de Die Hard. Então é isso, cara, o livro tá cheio dessas coisas. A minha intenção agora nos próximos vídeos é falar sobre os Matusaléns, lá, os anciões de quarta geração, quinta, sexta geração, que o livro traz como exemplo, e fazer uma pesquisa mais profunda para trazer mais do que o livro traz, tá? E é isso, eu gostei bastante desse livro, eu recomendo. Esse livro tem no Storyteller Vaults, né? É o Gehenna Wars, e acho que é legal para dar uma apimentada e uma diferenciada, né? No livro aí, nos jogos, nas campanhas de vampiros, se você quer dar uma apimentada aí no combate, tá bom? Então é isso aí, se vocês gostaram, dê um like, se inscreve no canal, hype o vídeo, grande abraço, tchau!